Shalom, shalom, amados filhos, amados irmãos em Cristo. Gostaria de pedir a você que não passasse esse vídeo para frente, mas que assistisse ele todo, porque eu quero compartilhar com você um pouco da palavra de Deus, a fim de que você possa ser nutrido e abençoado. Eu quero liberar para você uma palavra todos os dias de destino, um decreto do céu para a sua vida. Gostaria de pedir você também, que é líder de célula da comunidade, que divulgasse e que compartilhasse esse vídeo com a sua célula, com seus amigos, com a sua família, a fim de que eles também possam ser abençoados em nome de Jesus. Amém? E eu gostaria de iniciar essa palavra de hoje lendo com você o livro de Romanos, capítulo de número 5. Quero compartilhar com você. As pessoas, elas têm muita dúvida sobre tudo que está acontecendo, e eu estive orando ontem na montanha e pedindo uma palavra do Pai, esperando que o Pai pudesse liberar uma palavra para que eu pudesse compartilhar com você. E a palavra que eu tenho para liberar sobre a sua vida hoje está no livro de Romanos, capítulo número 8. Eu quero ler a partir do versículo de número 19, que nos diz assim: a própria natureza criada aguarda com vívido anseio que os filhos de Deus sejam revelados. Porquanto a criação foi submetida à inutilidade, não por sua livre escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria natureza criada será liberada do cativeiro da degeneração em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade outorgada aos filhos de Deus. É esse versículo que eu gostaria de ler com você aqui e de grifar nessa noite. Sabemos que até hoje toda a criação geme e padece como em dores de parto, e não somente ela, mas igualmente nós que temos os primeiros frutos do Espírito também gememos em nosso íntimo, esperando com ansiosa expectativa por nossa adoção como filhos e a redenção do nosso corpo. Quando aqui o apóstolo Paulo está falando a redenção do nosso corpo, ou o resgate do nosso corpo, é exatamente o resgate da morte física. Mas ele está dizendo aqui antes que todos nós que já nascemos no Espírito compreendemos verdades espirituais. Então eu quero compartilhar com você hoje uma verdade espiritual. A criação, ela aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, porque ela sofre dores terríveis, como dores de parto. Então, os rabinos, eles dizem que a criação aqui, ela não se trata do homem ou da humanidade, mas ela se trata exatamente, especificamente da natureza mesmo. Então o que nós podemos ver? Nós podemos ver hoje a natureza, ela vomitando literalmente no homem aquilo que o homem vomitou nela um dia, através do seu pecado. Então nós podemos ver que Deus, ele colocou a natureza submetida à autoridade do homem. Deus diz para que o homem dominasse. Então quando o homem pecou, a palavra está dizendo aqui que a natureza também, ela passou a viver em um ambiente de morte. Então hoje o que nós estamos vendo é exatamente a natureza, ela jogando de volta no homem os tsunamis, os terremotos, as chuvaradas e os vírus, a morte de uma forma letal como agora o coronavírus. E isso não se trata de Deus, mas se trata exatamente da consequência da lei de semeadura
E Jesus nos ensinou que aquilo que o homem plantar, ele semear, certamente ele colherá. Então a humanidade, ela está colhendo exatamente consequências da semente que foi plantada. Eu chamo isso de remissão. Eu estava dizendo na montanha que a nossa chuva, ela estava retida na atmosfera, não é? Que no governo do Lula, no governo do PT, quase não houve chuva. E agora nós podemos experimentar no mês de março, todos os dias, uma chuva torrencial. Por que essa chuva? Porque o céu, a atmosfera, ela está sendo remida. Remida quer dizer purificada. É como se as coisas elas estivessem vindo para o lugar. Então, daqui a pouco nós vamos experimentar a chuva, a seródia, a temporã. Por enquanto, o que nós temos visto é uma chuva que está remindo, que está limpando a atmosfera. Eu costumo dizer que é como se fosse um acerto, uma conta a pagar. Primeiramente do próprio planeta Terra e depois a justiça de Deus, não é, que rege todas as coisas. Então, eu quero falar um pouco sobre essa questão do coronavírus para aqueles que são homens espirituais. Nós temos que ter uma compreensão de cada coisa e eu quero pontuar e quero pautar algumas coisas aqui nessa noite para que você tenha o entendimento correto. Amém? Olha, a primeira coisa que eu quero pontuar, eu estava orando e o Espírito Santo ele me disse: ouve isso que eu estou falando e compartilha. Então, no primeiro momento, no primeiro instante, eu não estava levando a sério essa questão do coronavírus e dessa epidemia, até o Espírito Santo dizer para mim: todas as coisas que estão acontecendo, os profetas eles sabem, eles veem a movimentação, está debaixo de um plano. Afinal de contas, lá na comunidade, já nós entramos em uma campanha de 3 meses, aonde o Senhor nos falou que nós estaríamos agora, aqui onde nós estamos, em casa. No domingo, eu senti muita falta de todos vocês, nós estamos ali no culto, na comunidade, mas o Pai, ele já havia nos avisado que nós estaríamos aqui, que nós estaríamos em casa. O Senhor, ele nos orientou a orarmos nas casas e a remir e purificar os altares das casas, e que cada sacerdote da sua própria casa deveria fazer isso. Nós não esperávamos que seria assim, não é de uma forma forçada, mas eu quero dizer para você que o Pai nos avisou e que nós estamos exatamente aonde que Ele queria que nós estivéssemos, dentro de casa. Agora, nós não podemos estar dentro de casa assistindo filmes, distraídos quanto ao que está acontecendo nas redes sociais, simplesmente sendo bocas de mal notícia. Mas nós precisamos estar dentro de casa hoje, entendendo que existe um propósito nisso. E o propósito inicial é você edificar o altar ao Deus de Israel na sua casa. Então, eu quero que você entenda exatamente que nós chegamos aonde Deus queria e Ele não está colando nada. Tudo está no cronograma de Deus, exatamente como tinha que ser. O que nós temos que ter é seriedade e responsabilidade, e o Espírito Santo falou comigo: leve isso a sério. Então, eu quero compartilhar com você exatamente esse conselho, meu irmão. Leve isso a sério. Leve isso a sério. Não só a epidemia do coronavírus, mas também a edificação do altar da sua casa, em oração, em leitura da palavra, em meditação, em adoração. Faça isso de uma forma séria. Então, nós já estávamos em casa 3 meses, a Bíblia diz que a arca que representa a presença da glória de Deus esteve na casa de Obed-edom e muito Obed-edom foi abençoado.
Então, alguns veículos de informação estão dizendo que abril e maio são os pontos altos dessa infecção, e exatamente no final de maio nós estamos concluindo os 3 meses aonde nós cremos que estamos edificando um altar na nossa casa. E a Bíblia diz que muito a casa de Obed-Edom foi abençoada. Então, em nome de Jesus, a sua casa também será tremendamente abençoada. Mas, quando nós olhamos o que está acontecendo, nós sabemos que foi uma semeadura e que agora o homem, a humanidade, está colhendo aquilo que foi plantado. Eu ensino para vocês da comunidade muito sobre princípios, e nós não nos perdemos quando nós olhamos princípios espirituais. E o Senhor Espírito Santo, ele me lembrou a respeito, ele trouxe a minha memória de uma forma muito forte, Romanos, capítulo de número 13. Então veja bem uma coisa, não se trata de fechar igreja ou não fechar a igreja, prédio, né? Não se trata de fechar o prédio da comunidade ou não se fechar o prédio da comunidade, mas se trata de nós obedecermos, além de nós estarmos vendo aquilo que está sendo apontado claramente para o homem espiritual, não é? É um teste de obediência e um teste de fé. Então eu quero ler para você aqui Romanos 13, versículo 1, que diz assim: todos devem sujeitar-se a autoridades superiores, porquanto não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Ele. Portanto, quem se recusa a submeter-se à autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aquele que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo. Então a condenação é um decreto para o desobediente, para aquele que não é ovelha. Então eu, como pastor, eu sou ovelha e preciso me submeter à autoridade. Afinal de contas, é isso que eu ensino para a minha igreja. Agora, nós temos muitos pastores por aí que não são ovelhas. E quando nós nos submetemos à autoridade, nós estamos nos submetendo ao próprio Deus. Pastor, a autoridade, ela não é cristã, as autoridades nós não podemos confiar. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que toda autoridade foi constituída por Deus. Agora, o que a autoridade vai fazer é problema dela. O que nós temos o nosso papel é obedecer. Então, nós estamos entrando no mês de abril. O mês de abril é o mês de Pêssar, e Páscoa fala exatamente da passagem do anjo da morte sobre o Egito, e os filhos, os primogênitos dos egípcios foram mortos, e Deus deu uma ordem para que todos os filhos de Israel e aqueles que eram estrangeiros, não é? Eles pudessem estar nas suas casas, guardados, resguardados, que eles deveriam colocar o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, eles deveriam comer o pão, né? E esse pão ele não poderia ser o pão fermentado, né? E isso tudo eram critérios para a saída do Egito. As ordens do Eterno eram muito específicas para eles. Mas a Bíblia não diz, mas eu creio que houveram ali filhos de Israel que não obedeceram. Não obedeceram porque não creram. Então, o que o Espírito Santo ele ministrou ali é que nós devemos parar e ouvir o que as autoridades estão dizendo. Ainda, querido, que nós erremos por excesso de confiança e de obediência nas autoridades, é melhor do que depois nós chorarmos e plantearmos a desobediência. Então, eu queria dizer para você, eu gostaria de perguntar para você, meu irmão, você usa cinto de segurança por quê?
Porque você tem medo da multa ou porque o cinto protege a sua vida? Então, quando eu fechei a comunidade ali, né, fechei o prédio da comunidade, foi exatamente pelo mesmo princípio, para que a nossa vida ela fosse preservada agora debaixo de um decreto do prefeito e debaixo de obediência das autoridades que representam nesse momento Deus. Então, eu quero dizer para você que nós estamos num período de quarentena e o que vai nos guardar é a obediência. Nós precisamos realmente levar isso a sério. Quarentena não é um momento de você fazer churrasco, não é um momento de você estar reunido com os seus familiares, mas é um momento de você estar dentro da sua casa, com a sua esposa, com seus filhos ou com as pessoas que você mora com elas. É um momento onde realmente nós não estamos de férias, é um momento crucial e aqueles que são espirituais estão acostumados a viver e cumprir princípios, não vão ser confundidos e não vão cair na armadilha do diabo. Então é um teste de obediência, é simples, é você ficar resguardado na sua casa na medida do possível. Claro, que eu não estou dizendo aqui a respeito daqueles que precisam sair e trabalhar e ganhar o pão, que por sinal nós estamos em um Shabat forçado. E o princípio do Shabat é exatamente confiar, é exatamente descansar na provisão de Deus. Então nós sabemos que a economia ela tende a entrar em crise, nós sabemos de todas as dificuldades dos pequenos empresários, nós sabemos das dificuldades de todas as pessoas, né? Eu tenho também as minhas dificuldades como pastor, não é? Como marido, como provedor da minha casa, mas o Shabat ele se trata exatamente de nós crermos, nós exercitarmos a fé, a confiança que o nosso Deus está no controle de tudo e Ele vai prover todas as coisas das nossas necessidades nesses dias, em o nome de Jesus. Amém? Então, eu quero dizer para você, querido, que é um teste. Obedeça. Fique quieto mesmo. Acalme a sua alma, acalme o seu coração. Descanse nesse Shabat, se conecte com o Pai, estabeleça o altar de adoração na sua casa. E depois disso tudo, nós vamos perceber que o princípio nos protege, ele nos guarda e ele nos leva para um outro nível de conhecimento, de entendimento e de confiança naquilo que Deus está fazendo. A visão do homem espiritual é levantar as suas mãos e interceder e liberar sobre a atmosfera palavras que vão mudar o histórico daquilo que está acontecendo. A Bíblia diz que se houver um intercessor, o Senhor muda os seus planos a respeito do que Ele está fazendo. Então vamos nos levantar como igreja, vamos nos levantar como intercessores e liberarmos a palavra de restituição, a palavra de remissão, a palavra de salvação, a palavra de vida na atmosfera, em nome de Jesus. Gostaria de orar por você e orar pela sua casa. Amanhã eu vou estar enviando outro vídeo para você, porque eu quero que todos vocês sejam nutridos nesses dias daquilo que Deus está fazendo. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor cada irmão, Pai, que ficou até agora e assistiu esse vídeo até no final. Pai, em nome de Jesus, nós queremos ser obedientes. Nós precisamos aprender, Pai, a viver e cumprir princípios. Pai, tira de nós tudo aquilo que atrapalha e nos impede, ó Pai, de crer e confiar naquilo que o Senhor está fazendo. Pai, em nome de Jesus, abra os nossos olhos espirituais, amplie, Pai, a nossa audição, a nossa visão. Ó Pai, amplie, Senhor, o nosso homem espiritual, para que nós possamos nos movimentar no reino do Espírito, ó Pai, de forma poderosa nesses dias. Pai, nós sabemos que é no caos que o Senhor levanta os seus profetas. Pai, em nome de Jesus,
Jesus, que o altar da adoração seja estabelecido na minha casa, na casa de cada filho espiritual, na casa de cada irmão da comunidade, em nome de Jesus. Que o sangue de Jesus seja colocado nos umbrais da nossa porta, e quando o anjo da morte passar, ele não vai nos perceber, ele não vai nos ver, porque nós estamos debaixo de um decreto de vida. O Espírito da vida que está em Cristo Jesus nos libertou da morte e do pecado. Seja livre, querido, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E nós podemos dizer, como Josué nesses dias: eu não sei quanto a vocês, mas eu e a minha casa decidimos servir ao Senhor. Amém? Shalom, shalom. Um beijo no seu coração. Estou morrendo de saudade de vocês. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.